Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Roberta Rocco, fundadora da Academia Mind. Para quem não me conhece, eu sou especialista na nova medicina germânica e hoje nós vamos falar a respeito sobre depressão. Inclusive, eu peguei esse livro aqui, vocês sabem que eu adoro estudar o corpo humano, como que o cérebro funciona, o cérebro emocional. E hoje nós vamos falar a respeito, eu vou ler um trecho aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer e compreenderem o quanto a gente pode atuar na depressão, na pessoa que está depressiva ou mesmo com alterações emocionais, com traumas emocionais, tá bom? Então, esse livro aqui é o livro O Demônio da Meia-Noite, do Andrew Solomon, que ele é famoso, ele é conhecido, ele é um dos especialistas mais famosos a nível de depressão. Inclusive, ele teve depressão, ele conta que é um livro, inclusive, até um pouco grosso, mas que vale a pena se você quiser aprofundar nos estudos aí. Eu vou ler um trecho que ele fala o seguinte: nosso mapeamento genético não é suficientemente específico nesse momento para que conheçamos as funções exatas dos genes que levam à depressão, mas parece que a doença está ligada à sensibilidade emocional, que é uma característica útil. Primeiro, aqui ele fala o seguinte, que o mapeamento genético não consegue elaborar o porquê da depressão 100%, né? Então, o emocional, ele é um causador, ele que é a fonte, ou seja, é ali que nós devemos atuar, e não necessariamente o estudo do mapeamento genético, como eu comentei nos outros vídeos também. Tá? Então, a emoção que é o ponto forte, ponto-chave para ser trabalhado, e não é um DNA, não é um gene que está alterado especificamente, tá bom? E nós temos, os revolucionistas contemporâneos trabalham com a ideia do cérebro trino, ou seja, são 3 camadas que o cérebro possui, que é a camada do reptiliano, que ele fala aqui, a parte interna do cérebro, que é semelhante, encontramos também nos mamíferos inferiores, né? Os répteis, por exemplo. E é a sede do nosso instinto, ou seja, é a camada mais instintiva do nosso cérebro, são as emoções irracionais, tudo aquilo que a gente faz no instinto, né? O reptiliano, ele vem com aquela força, com aquela ação, com aquela raiva, e é justamente isso, o reptiliano, ele não consegue, ele não tem emoção, ele vai partir para a sobrevivência, tá? Que é pegar e matar a pessoa, principalmente a agressão, né? A agressão do animal. E também nós temos a camada do meio, que é a camada límbica, que existe também nos animais mais avançados, como por exemplo os mamíferos, e essa camada está ligada à nossa emoção, né? Os mamíferos também têm essa camada, por exemplo, os cachorros, eles conseguem sentir essa camada, o límbico, por isso que você vê que ele tá ali com você o tempo todo por causa dessa camada do cérebro límbico que nós também temos. E nós temos um cérebro superior, que é o cérebro que está associado ao raciocínio, que é o neocórtex, que só os seres humanos possuem. E o que ele está querendo dizer? Ele quer dizer que o resultado dessas 3 camadas, desses 3 níveis, é a consequência inevitável de todos os momentos, ou seja, quando ocorre a depressão, é uma falha de coordenar sua resposta à adversidade social. Então, ele quer dizer aqui que a evolução social e a evolução bioquímica do cérebro, da depressão, eles estão ligados, certo? Então, o que você vivencia no seu social e na sua camada, no seu bioquímico, eles estão ligados, mas eles não são a mesma coisa. Então, o que ele quer dizer? Por exemplo, uma pessoa pode se retrair no nível instintivo, mas não se sentir emocionalmente ativada e zangada. E isso causa uma depressão agitada. Ele está querendo dizer aqui o seguinte, que quando ocorre uma desarmonia nessas 3 camadas, você pode, por exemplo, sofrer um estado alterado das suas emoções, um estresse forte. E isso pode gerar, por exemplo, a depressão. E o que nós podemos fazer para mudar e para regular, né, para fazer com que essas 3 camadas estejam em harmonia, assim por dizer? E para essas 3 camadas estarem em harmonia, nós precisamos trabalhar com uma palavrinha-chave, que é a resiliência, é a flexibilidade, é a gente estar aqui, mas nós estamos sempre aprendendo, sempre vendo uma nova forma. Eu falo que é quando a gente sai da nossa zona de conforto para ir para a zona de esforço, só que com resiliência, ou seja, com flexibilidade, de uma forma tranquila. Para quê, Roberta? Para que fazer isso?
para a gente trabalhar uma poderosa ferramenta no nosso cérebro, que é a plasticidade neural. A plasticidade neural, ela é bastante interessante porque ela amplia a nossa capacidade cerebral. Ou seja, como que você pode trabalhar a plasticidade neural e regular, harmonizar esses 3 cérebros, esses 3 níveis do nosso organismo? Nós podemos fazer o seguinte: trabalhar a meditação, trabalhar a paciência, trabalhar a tolerância, trabalhar a flexibilidade das nossas emoções, ou seja, trabalhar a concentração, trabalhar a respiração, alimentação. Ele comenta também que é muito importante para o nosso organismo, exercícios físicos também, mas principalmente a resiliência emocional. O quanto nós podemos chegar e o quanto nós podemos ir mais adiante da nossa tolerância emocional. E quando você trabalha isso, quando você abre novos caminhos, novas fontes, você consegue regular de uma forma mais harmônica, porque é como se fosse um elástico no nosso cérebro. Quanto mais você estica, mais ele consegue ficar maleável. Chega uma hora que ele consegue ter um movimento muito amplo e a sua resiliência, sua capacidade de discernimento, sua capacidade de aceitação consegue ficar melhor. Eu falo também que é uma transcendência. É quando você passa do cérebro instintivo e começa a agir no cérebro transcendental, que é você ter uma aceitação do que está acontecendo com você, que é a resiliência. Tá? Então você pode praticar isso através, por exemplo, de uma meditação ou mesmo de exercícios mentais, exercícios corporais, para que você tenha esse corpo instintivo, né? Essa mente instintiva, junto com o cérebro límbico e o cérebro neocórtex em maior harmonização. E quanto maior consciência, né? Ele fala muito da conscientização, de você estar ali no presente, que é você trabalhar o cérebro límbico e deixar ele em harmonia. Assim o reptiliano, ele fica mais tranquilo, você não trabalha com esse reptiliano, você não deixa com que ele sobressaia em relação aos outros níveis cerebrais, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo, comenta e compartilha com os seus amigos para que eles também possam entender um pouquinho mais a respeito de como que funciona a depressão, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.